para melhor jogo do Brasileirão, eu sempre acho difícil fazer essa análise, né? Porque são muitos jogos. A gente não viu todos. Dos que eu vi. Faz parte do enfeite. Mas assim, faz parte do enfeite. Mas o que é legal, assim, foi um jogo que tu vai ali para números que tu ama, né, Pedro? Tu tem 16 finalizações do Inter, 13 finalizações do Flamengo, tu tem um número alto de desarmes dos dois times, porque os dois times com a bola jogaram e sem a bola tentaram defender. O Flamengo termina o jogo extenuado fisicamente também por isso. E sem muita falta violenta. Sem faltinha, né? sem faltinha, porque aí é um mérito da arbitragem e a parte física entra nisso também, né? O juiz deixou correr, o jogo ficou diferente. Mas assim, o interessante do ponto de vista do Inter, tu pode sempre fazer aquela vírgula, não era o Flamengo máximo, enfim, mas aí é uma outra discussão, assim, de a prateleira que Grêmio e Inter, por melhor que possam estar, com relação a Flamengo, Palmeiras e a SAFs. Mas o Inter tem um jeito de jogar, ele atua da mesma maneira, quando ele tem problemas no jogo ele sofre, mas o Roger consegue resolver as situações. Ontem o Inter termina o jogo com o Alan Patrick na hora de defender, fechando linha de 4 ali, né, como um volante, o Bruno Henrique de primeiro e 2 atacantes na frente. É o modelo mais ofensivo que eu vi do Roger. Quer dizer, tu vê alternativas ali e o Flamengo foi para trás. O Felipe Luiz não conseguiu dar resposta a isso. Tanto que no final o Inter empata o jogo e poderia até ter virado. Então, assim, o Inter tá na Libertadores. O padrão de atuação do Inter afirma que o Inter está na Libertadores. Não sei se vai ser direto ou se não vai ser, aí depende das Copas aí. Mas o Inter atingiu uma regularidade em bom nível que dá segurança para isso. Que é o que o Grêmio não tem, por exemplo, desde o começo do ano. O Grêmio não tem um método, não tem uma cara e por isso não tem um padrão regular. O nosso Vaguinha, que estava na transmissão ontem, deu uma reclamadinha no juiz, que deu pênalti, quem dá pênalti. Qual o pênalti, Vaguinha? Não, eu não reclamei tanto. Maia? Não, do Thiago Maia foi pênalti. Aquele do bate no braço? Assim, do cotovelo. Eu não reclamo assim, Pedro, assim, foi um erro assintoso do árbitro. Não. É interpretação, né? Até porque a gente tem as entrevistas oficiais do Inter, né? As falas oficiais do Inter de Roger e de Alessandro Barcelos, elas de certa forma absolvem a arbitragem. O presidente falou que recebeu mensagens de colorados falando sobre a falta de critério, né? Que em algum lance no jogo, acho que foi Fortaleza e Palmeiras, que foi um lance parecido no toque do Varela, que foi marcado pênalti no jogo Fortaleza e Palmeiras. Mas a CBF, acho que ela pune o árbitro, inclusive. Mas enfim... Quer dizer, é um erro. Mas assim, dá pra gente discutir justamente nesse ponto que o presidente colocou, que é a falta de critério. Agora, o estilo da arbitragem foi bom. Estilo de que deixou o jogo correr, estilo sul-americano, gostei da arbitragem. Me lembrou Leandro Voaden. Sim, isso aí, o novo Adem. Gostei. E isto faz parte da responsabilização da qualidade do jogo ontem. Sim. Porque eram 2 times que queriam jogar, 2 times ajustados. O Roger conseguiu fazer 2 jogadores do Inter um time de futebol, que o Cudê não conseguiu anteriormente. E o Inter hoje tem uma estrutura, ele joga, ele troca passes, triangula, os jogadores se aproximam, enfim, a coisa acontece como time, pode ganhar ou pode perder, mas ali tem um time, tá? O Flamengo não precisa falar, não. O Flamengo é time já faz bastante tempo e disputa quase tudo que joga. Bom, aí tu soma a qualidade do Inter, a qualidade do Flamengo e uma arbitragem que favorece o bom futebol, nós temos uma noite gloriosa. Tu tá com ciúme, eu acho que ontem foi um jogo... Tu nem fala hoje. Ontem foi um jogo do padrão Premier League. Nós tivemos em Porto Alegre um jogo do padrão Premier League. Em nível de intensidade, em nível técnico, pelo fato do Flamengo ser um super time. O Flamengo jogou com metade do time e a defesa do Flamengo tinha o lateral da seleção uruguaia, o zagueiro da seleção brasileira, o reserva. O lateral esquerdo tinha sido convocado recentemente pelo Fernando Diniz. Isso. O goleiro, o Rossi, um cara com trajetória, o titular. Mas assim, tu pega a linha de 4 ali do Flamengo, a linha é praticamente reserva, ela é de jogador de seleção. Então assim, é um super time, tem um jogador de 20 milhões de euros que está procurando espaço no Flamengo ainda, que é o argentino Alcaraz. E o Inter consegue equiparar com esse Flamengo, mesmo descaracterizado, mas muito forte, porque é um time que está bem treinado, que sabe aproveitar a semana livre. O Inter cresceu a partir do momento em que ele passou a ter as semanas livres, é mérito do Roger saber aproveitar esse tempo. Então, pelo nível de intensidade, pela trocação que foi o jogo, pelo nível técnico, a gente teve sim um jogo. Eu não sei se é o melhor, eu não vi todos os jogos do Brasileirão. Mas ele está entre os 3 melhores. Dos que eu vi, ele é melhor disparadamente. Mas assim, é o que eu estou acostumado a ver sábado e domingo pela manhã na Premier League. É aquele jogo, é aquela intensidade. Claro que no final o Flamengo morreu, o Flamengo sentiu.
fisicamente, o Flamengo sentiu no Mas final o e o Inter Inter acho que teve chance. sentiu um pouco também, né? Mas, o Inter sentiu menos. O Inter sentiu menos. Mas aí eu vou lembrar uma outra coisa que de vez em quando não passa por aqui, né? Aí vem o Mar e traz o preparador físico. Aí vem o Medina, traz o preparador físico. Aí vem o Cudê, tem que vir numa van, porque é o preparador físico, não sei o quê. Vem 12 caras. Bom, e aí eu lembro o seguinte, o Inter já teve o Marciridian. Fábio Marciridian. Tá. O Inter já teve Cristiano Nunes. Baita preparador. O Inter já teve Paulo Paixão. E tão logo voltou com Paulo Paixão, o time do Inter corre, Aí um time joga. organizado, com uma ideia, ele cansa menos. Ele cansa menos. Cansa menos. E aí tu bota em cima desse time organizado que cansa menos, o Paulo Paixão, e tu tem... 30 segundos mesmo, o César, pra te deixar falar. Hoje não vai falar. No Rio tá se criticando bastante o Felipe Luiz, porque ele não teria feito a leitura do Roger do que o jogo virou fisicamente, com a nova arbitragem, com o calor. O Roger fez as substituições, os dois extremos, os caras do lado, foi só por questão física, e o Felipe Luiz não fez essa leitura, ele não trocou, não usou as 5 substituições. Isso ajudou o Flamengo a morrer no segundo tempo, e daí o Inter empata e quase vira, né? Então outro mérito do Roger sobre o Felipe. E na verdade a avaliação do jogo, eu não fecho muito nessa história de melhor jogo, ou como o Léo diz, um padrão de jogo tal. Eu acho que passa muito pela qualidade dos jogadores, mas eu acho que tem um ponto que cada vez mais tem que colocar na nossa reflexão, que é a evolução do time do Inter fisicamente a partir da eliminação nas Copas. Mas isso aí é tirar o mérito, mas César. ao contrário, é simples, eu não estou tirando o mérito de ninguém. Tu tá tirando o mérito, tu tá desqualificando, de alguma forma tu tá desqualificando o trabalho só porque compara o grupo de jogadores do Flamengo com o grupo de jogadores do Inter. Eu não tô desqualificando. O Flamengo tem um elenco que tem 30 jogadores para colocar em campo. Eu não estou desqualificando. O que eu estou tentando colocar é que o Inter não pode evoluir tanto sem a força física. O Inter que perdeu ou não ganhou do Tomayapo tinha problemas estruturais? Tinha problemas estruturais. Tinha um outro trabalho. Mas a distância daquele Inter para o Inter de hoje, ela não é só colocar os jogadores no local certo. Ela também passa por uma estrutura física diferente na linha do que o Pedro está colocando. O principal é a ideia de jogo e a colocação dos jogadores no lugar certo. Tu tá colocando a questão física à frente disso. Eu acho que o físico é o que mais vale. CCD, vamos somar tudo. O Inter deixou de jogar outras competições, tem mais tempo para treinar. O Roger Machado que colocou o seu trabalho, e o Paulo Paixão, que não precisa explicar o que ele faz. E é por isso que se eu quiser... o Inter também tinha problemas, entendeu? Sim. E ele tinha tempo para treinar. Ontem, por exemplo, é óbvio que eu vou colocar a visão da comparação com o Grêmio no jogo de ontem. O Grêmio, por exemplo, é uma vergonha. Tu diz fisicamente? Não, quando eu olho o jogo do Inter ontem, a sensação que eu tenho é que o Grêmio é uma vergonha, um time amador. O Grêmio tem jogador descomprometido. Qual o jogador fora de forma ontem? Eu quero um. Nenhum. Um jogador fora de forma? Eu quero um gordinho. Tinha um gordinho? Nenhum. Não tinha gordinho. O comprometimento do Flamengo também, né? Isso. Até o Uruguai fisicamente estava bem. Tá. O Grêmio tem jogadores fora de forma. O Grêmio tem jogadores que durante o jogo se desligam. Ontem a gente não viu isso. O Grêmio não consegue modificar, como tu acabaste de dizer, eu acho que tu pegou muito bem a análise física daquele final de jogo. O Roger percebeu na hora que o Grêmio não tem estratégia, o Grêmio não olha o jogo. O Grêmio bota o seu time e vamos lá, gurizada, entendeu? Rapaziada, vamos ganhar dos caras. E a comparação escancara o trabalho ruim que está sendo feito da Casa Mata para dentro do Grêmio. Escancara. Então eu tenho essa visão. O que eu quero colocar, Vaguinho, tu não entendeu? Ou melhor, que tu fez uma outra avaliação, que eu acredito... Eu tô certo na minha avaliação. O que eu acredito é que a parte física precisa ser objeto da nossa avaliação sobre o bom futebol. Eu acho que é um elemento. Tu coloca como principal elemento. Não, é que os nossos times, quando não estão bem fisicamente, eles rendem muito mal.